Pronto, já estamos gravando. Então, mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Nós vamos estar iniciando esse Aljava online especial sobre primícias. E eu gostaria de estar orando para iniciar. Se você não estiver dirigindo, se você estiver na sua casa e puder fechar os seus olhos, né, vamos estar orando e para iniciar essa reunião dessa noite. Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças como igreja, como corpo, por poder estar reunidos nessa noite no teu nome, centrados na vida, na pessoa do Filho, que é a nossa própria vida, que se tornou a nossa própria vida. E nós te damos total liberdade para que o teu Santo Espírito nos conduza nessa noite. Que o Senhor possa fluir através dessa reunião e que teu Espírito possa alcançar, Pai amado, nessa noite, cada pessoa, cada mente, cada coração, trazendo clareza, trazendo vida e trazendo verdade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tem um microfone pronto. Bom, irmãos, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, para falar sobre primícias, esse ano eu vou... como eu falei para vocês, eu vou encerrar a festa das primícias aqui no Sonho de Deus no domingo, no dia da festa da entrega, e o Senhor me deu uma palavra muito pontual, muito específica, e eu quero só a introdução dela compartilhar com vocês, está em Gênesis, capítulo 38, versículos do 27 ao 30. Queria também, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, dar boas-vindas a todos os irmãos, que hoje nós demos abertura aos filhos dos pastores que caminham conosco, para que estivessem presentes. Então, tem muita gente que nunca participou de um Aljava online, sejam bem-vindos, nós estamos felizes em recebê-los. Hoje nós estamos com os pastores, os pais e seus filhos juntos participando dessa reunião, né? Então, vamos lá. Gênesis 38, do 27 ao 30, diz assim: Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Presta atenção nessa história. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão e seu irmão saiu. E ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Irmãos, essa é uma história muito interessante, porque imagina a parteira estava fazendo o parto, aquela mulher estava grávida, de repente aponta a mão da criancinha para fora. Ela põe um laço vermelho na mão da criancinha e fala assim: esse aqui é o primogênito. De repente, não sei se o irmão que estava lá dentro puxou a perna do irmão, trouxe ele para dentro, ele voltou e saiu outro. Daí ela falou para ele assim: nossa, você conseguiu sair? E deu o nome para ele de Pérez. E o outro que estava com o fio vermelho, que tinha apontado para fora, mas voltou, se chamou Zerá. Eu quero que vocês entendam que nós estamos tratando, no mês de janeiro, de um assunto que é extremamente importante nas escrituras sagradas. Hoje eu vejo muita gente falando de primícias de uma forma banalizada, sem entender o fundamento. Primícias é muito mais do que uma festa de oferta financeira. É um princípio bíblico que é descrito de Gênesis a Apocalipse, em todo o contexto bíblico. Dentre as festas cerimoniais que haviam no Antigo Testamento, a festa das primícias é validada no Novo Pacto, porque ela suplanta a morte e a ressurreição. Ela é celebrada como a festa de Pentecostes. Então, ela ultrapassa os pactos do Antigo Testamento e ela se manifesta no Novo Pacto sendo a própria festa da descida do Espírito Santo. A festa de Pentecostes era a festa das primícias. Por quê? Porque as primícias sempre tiveram um simbolismo profético de apontar para Cristo. Ele é a primícia daqueles que dormem, ele é a primícia da ressurreição, ele é a primícia de uma nova natureza, ele é a primícia de uma nova vida. Então, a realidade da primícia está muito centrada em Cristo, por isso, algumas pessoas falam assim: mas as festas das primícias existem no Novo Pacto? Sim,
E a gente precisa entender por que sim. Porque ela é uma festa que é validada em Cristo e ela prossegue, ela avança, não como as festas cerimoniais dos judeus, que a grande maioria ficam restritas ao pacto antigo, mas ela avança porque elas apontavam para Cristo. E esse contexto de Gênesis, dessa história, ele se repete outras vezes na Bíblia. Vocês já viram outras histórias bíblicas de mulheres grávidas de gêmeos, onde os gêmeos brigavam no ventre. Vocês já viram a Bíblia relatar histórias como essa? Sim, essa história de Zerá e de Pérez não é a única, né? A gente vê a história de Jacó, a gente vê várias histórias de gêmeos brigando no ventre. Por quê? Porque havia um princípio, porque há um princípio espiritual sobre o primeiro, né? Há uma briga, há uma peleja, há uma batalha pela primícia. Irmãos, eu não sei vocês, mas foi o ano virar e eu entrei num nível de batalha, principalmente no assunto que eu mais ministro na casa, que é o assunto das primícias. O apóstolo L tem me pedido para ministrar sobre ofertas e dízimos, e todos os cursos. Se eu prego, eu falo de dízimo e oferta antes de eu pregar. Se eu não prego, quando o outro vai pregar, eu falo de dízimo e oferta. Eu falo de finanças a minha vida toda. Nos momentos que a minha empresa estava no auge, nos momentos de dificuldade, sempre foi um assunto que eu carreguei muito, muito forte na minha vida. Sempre vivi, sempre pratiquei, sempre fui generoso, sempre semeei muito. E sempre falei de finanças. E esse ano começou com o inimigo tentando me atingir, me paralisar, exatamente naquilo que eu creio. De tudo que eu passei de problemas nos últimos anos, daquilo que me sobrou, o inimigo está tentando tocar agora. Eu iniciei o mês de janeiro numa batalha violenta, né? E eu tive uma conversa com a Leila, com meus filhos, e falei assim, olha, nós não vamos parar de declarar aquilo que cremos. Nós não vamos deixar nos abater nessa situação. Não é simples, não é fácil, mas nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir avançando, nós vamos prosseguir semeando e nós não vamos perder a paz. Se nós entendemos que a realidade do novo pacto é uma realidade no espírito, então nós não podemos deixar que as circunstâncias naturais se tornem maiores que essa realidade do ambiente onde a gente vive. Então, esse foi o meu início de ano até aqui. Eu quero que você entenda que a primícia sempre teve uma batalha. Havia uma guerra no ventre da mãe, uma criança já estava saindo, quando ela volta para dentro e vem outro, porque há uma peleja pelo primeiro, há uma batalha pelo primeiro, porque a natureza do primeiro carrega um DNA de rompimento. Anote isso. A natureza do primeiro carrega um DNA de rompimento. O primogênito tinha porção dobrada, o primogênito abria caminho, o primogênito rompia realidades familiares. O primogênito tem um DNA de ruptura. E esse texto está em Gênesis de uma forma muito clara, dessas duas crianças buscando ser o primeiro, porque isso é uma realidade bíblica. Há uma batalha pelo primeiro. Gênesis 49, 10 diz assim: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem lhe pertence as nações obedecerão. Você sabe o que isso aqui é Gênesis 49, 10. Sabe o que estava em jogo nessa história dessas duas crianças? Essas duas crianças nasceram de Tamar. Judá, o cetro de Judá, era onde havia a promessa do Messias. O que aconteceu? O marido de Tamar morre e Judá, então, havia uma batalha para que Judá não tivesse descendência, porque havia uma promessa que da descendência de Judá viria o Messias. Então, havia uma guerra para se impedir essa sequência, essa posteridade na vida de Judá, né? O marido de Tamar havia morrido, os demais irmãos, por egoísmo, não queriam assumir Tamar, e havia uma batalha para que não nascesse o primogênito, havia uma batalha contra a primícia, havia uma batalha contra a descendência de Judá, e há até hoje uma batalha contra a realidade da primícia nas nossas vidas. Por quê? É mais do que uma batalha,
para que você entregue algo, é uma batalha para que você produza um rompimento na história da sua vida. A primícia é a única categoria de semente que produz rompimento. Rompimento não vem acompanhado de dízimos. Não adianta você ser fiel no seu dízimo e achar que isso vai produzir ruptura. Não. O dízimo é uma obrigação. O dízimo pertence ao Senhor. O dízimo é uma responsabilidade de devolver aquilo que é dele. Agora, a primícia, ela produz rompimento. Então, o mês de janeiro é um mês de primícia. Por quê? Porque ele é o primeiro mês. Se lembre do que eu acabei de falar. O primeiro carrega o DNA de rompimento. O mês de janeiro é um mês extremamente profético na nossa vida, porque ele é o início de uma nova estação dentro da nossa cronologia, dentro da nossa maneira moderna de se contar os dias. No nosso calendário atual, janeiro é o primeiro mês do ano. Então, nós precisamos entender o que está em jogo esse mês. A maneira como nós tratamos esse mês, a maneira como nós introduzimos o nosso ano. Por isso que a gente trata esse mês com tanto zelo, falando sobre primícia de honra, primícia de adoração, primícia do nosso tempo. Nós estamos todo esse mês construindo isso. As finanças é mais um princípio dentro de um contexto que as primícias abrangem de uma forma muito mais ampla do que dinheiro. Então, a semana passada, nós fomos conduzidos pelo Senhor a refletir a respeito de honra, honrar uns aos outros. Foi tão especial, irmãos. Eu recebi mensagens de irmãos de uma maneira tão especial de honra. Sabe, atitudes de tanto zelo e cuidado. Esses dias eu estava aqui em casa e, de repente, à noite, chega uma barca de comida japonesa. Todo o pessoal da igreja sabe que a gente gosta. Uma irmã mandou, falou assim: apóstolo, nós queremos honrar a vida sua, do Cássio. E assim, uma troca de honra, mas não era de bajulação, de honra, de carinho, de atitudes de amor. E nós nos reunimos aqui em casa e falamos assim: quem nós vamos honrar? E a gente escolheu uns 4 irmãos da igreja que ficaram surpresos, assim, porque não esperavam. E quando você vai desenvolvendo um ambiente de honra dentro do contexto congregacional, é tão precioso a gente honrar um a vida do outro. A honra não é só de baixo para cima. A honra, ela não tem restrição. Os pais devem honrar os seus filhos, os filhos devem honrar os seus pais. E a honra tem que ser algo parte da nossa natureza. Então, quando a gente chega para tratar o assunto de finanças, já tem um ambiente construído de honra, de entendimento, de clareza, de vida, de generosidade. É muito mais do que simplesmente trazer uma semente. Mas o que eu quero construir nessa palavra de Gênesis aqui, de introdução ao assunto, é que o mês de janeiro é um mês decisivo, porque ele é o primeiro, e o primeiro carrega um DNA de rompimento. A palavra Pérez, que é a palavra dada a essa criança que conseguiu romper, que saiu primeiro, a palavra Pérez, o nome Pérez significa ruptura. Então, por que ele recebe o nome de Pérez? Porque ele conseguiu romper, porque ele conseguiu nascer, que ele conseguiu avançar, sair primeiro dentro daquela realidade espiritual que havia sobre o primogênito. Esse é um mês de Pérez sobre as nossas vidas. Esse é um mês de ruptura. E como nós podemos manifestar a ruptura? Quando nós entendemos o poder das primícias e caminhamos sobre essa palavra. Uma palavra profética, ela não tem efeito algum se você não caminha sobre ela. A palavra profética, ela não pode ser só lançada no ar, você tem que se apropriar dessa palavra e caminhar sobre ela. Então, nós estamos falando, esse é um ano de sobrenatural. Esse é um mês de ruptura. Algumas pessoas vão viver isso, por que não todas? Porque nem todos tomam essas palavras e caminham sobre elas. A palavra profética requer de nós uma reação sobre elas. Eu creio, eu me aproprio disso, e eu caminho sobre isso. Então, essa criança ainda no ventre, ela lutou pela primícia, né? Pérez, filho de Judá e Tamar. Sabe o que aconteceu com essa criança? Foi dele que precedeu a linhagem de Jesus. Olha o que resultou a batalha
dessa criança pela primícia. E tudo isso que eu estou falando está baseado em Romanos 11:16. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala sobre as primícias e fala assim, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, eu vou compartilhar com vocês a tela, eu acho que fica mais interessante, não é? Aqui, ó, vamos acompanhar juntos. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, a primícia é um fundamento eterno que tem a capacidade de influenciar tudo que vem depois. Se a primícia é santa, a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. E se as primícias são mescladas? E se as primícias são corrompidas? E se as primícias são malignas? Toda a massa vai ser maligna. Se as primícias são mescladas, toda a massa vai ser mesclada. Você consegue entender isso? Esse foi o poder que se propagou do pecado através do primeiro Adão. Por um homem entrou o pecado, mas não foi qualquer homem. Ele foi a primícia da criação. O primeiro Adão pecou. E porque ele era primícia, aquele pecado teve a capacidade de tocar toda a criação. Agora, o último Adão, ele vem de uma nova linhagem. Ele vem de uma nova natureza. Então, o último Adão ressuscitou. O que ele fez? Ele, como primícia da ressurreição, ele impartiu, ele conseguiu fazer com que o poder da ressurreição alcançasse todos aqueles que vierem depois, porque ele foi a primícia da ressurreição. A primícia, ela consegue ter esse poder de influenciar o que vem depois. Se o primeiro Adão fez com que a sua natureza caída alcançasse toda a humanidade, o último Adão fez com que a sua natureza ressurreta alcançasse toda a humanidade, inclusive as nossas vidas hoje. Amém? Vocês estão me acompanhando? Então, primícia é muito mais do que uma festa de barganha. Ah, eu vou dar uma boa oferta porque eu quero uma grande colheita. Não, é muito mais do que isso. O coração é outro. Apóstolo, mas primícia produz grandes colheitas? Produz. Produz. Não conheço nenhuma classe de semente tão poderosa para produzir incremento e multiplicação sobrenatural do que a primícia. Porém, o nosso coração precisa estar alinhado. A primícia não é uma festa de barganha, ela é uma festa de rompimento, que nasce primeiro de um coração grato e centrado em Cristo, porque manifesta a natureza de Cristo. Então, isso requer de nós entrega, isso requer de nós confiança, isso requer de nós esperar em Deus. Irmãos, as situações que eu estou vivendo, a única coisa que eu posso fazer é esperar em Deus. Eu não tenho como intervir, eu tenho que esperar em Deus. E sabe, uma das características que a primícia produz é esse lugar de dependência, porque muitas vezes você faz uma oferta tão radical que você você se posiciona num lugar de dependência do favor de Deus. E quem está em Cristo aprende esse lugar de dependência. Você sabe, irmãos, existe hoje uma situação, um conflito muito grande na realidade da fé cristã, é que as pessoas buscam a Deus por estabilidade. E Deus não oferece estabilidade, ele oferece paz na instabilidade. Então, quando você está buscando a Deus por estabilidade, você pode se frustrar, porque a vida com Deus é uma aventura. E nessa aventura você precisa aprender a confiar. E você precisa aprender a enviar, a esperar. Porque se você não espera, você se precipita. Guarde o que eu estou te falando nessa primeira palavra do ano. Se você não aprende a esperar, você se precipita. E existe uma diferença gigantesca, abismal, entre alguém precipitado e alguém enviado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que foi precipitado do céu à terra? Quem é que foi enviado do céu à terra? Você consegue entender? A precipitação é uma natureza maligna. O envio é uma natureza divina.
Foi o pai que enviou o filho. Quando eu não sei aguardar por um envio de um pai, naturalmente eu vou me precipitar. Por que que eu vou me precipitar? Porque a precipitação nasce de ansiedade, a precipitação nasce de não saber esperar, e a precipitação nasce de uma soberba de achar que eu posso me mover sozinho. Veja as características que fizeram Lúcifer ser precipitado. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu me precipitei em fazer isso, a precipitação nos assuntos divinos, ela é extremamente maligna. Não é só assim, nossa, atropelei as coisas. Isso pode acontecer no teu trabalho, na tua vida secular. Com Deus, precipitação é o oposto de ser enviado. Me choca quando eu vejo pastores que já caminham conosco num nível de maturidade virem com situações que já aconteceram e vêm compartilhar o BO que já, depois que deu errado. Fala assim, apóstolo, eu me precipitei em fazer isso. Fala assim, cara, isso é mais maligno do que você pode imaginar. Porque você, ao invés de aguardar um envio, você parte na frente. Quando você parte na frente, você se distanciou de Deus. Você foi na sua soberba, você foi na sua vaidade. Então, a primícia, ela coloca as coisas no lugar. Porque você aponta através da primícia quem vem primeiro na sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo dias, e os dias que nós estamos vivendo hoje é uma reconstrução da teologia da prosperidade. Com outra cara, com outra roupagem, mas eu estou vendo isso vir com muita força nos dias de hoje, através dessa teologia do coaching, aonde as pessoas se tornam o centro, né? É um humanismo, um narcisismo exagerado, as pessoas se tornam um centro e são atraídas pela sua própria concupiscência. São atraídas pela sua própria concupiscência, porque o fim dessas coisas não é Cristo. O fim dessas coisas não é transformação de natureza. O fim dessas coisas é busca por dinheiro. Por dinheiro. Quem está propagando essa mensagem está enriquecendo, e quem está buscando essa mensagem é quem está se espelhando em alguém com muito dinheiro porque quer ser igual. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus vivesse o padrão de vida que ele vivia naquela época em que ele veio sobre a face da terra, vivesse hoje, você acha que ele poderia ser coaching de alguém? Quem iria ouvir um cara que nasce num estábulo simples, que caminhava com um pescador, que estava rodeado de prostitutas? Jesus seria um fracasso como coaching. A mensagem dele não alcançaria essa multidão enlouquecida, ensandecida, que enche ginásios, que enche para ouvir os caras fazendo promessas de te dou um gatilho que vai destravar a sua vida. Meu irmão, sabe quem que está buscando gatilho para destravar a vida? São pessoas que não conseguem ser fiéis no dízimo nem na oferta, nem no básico. E daí elas procuram um atalho, elas se precipitam. Por quê? A maioria dessas pessoas, por não obedecerem os princípios básicos, estão passando momentos de dificuldade. E daí, nesses momentos de dificuldade, elas querem atalhos para sair dessa situação. E é fácil você ouvir uma mensagem de alguém. E olha, quero só fazer um parênteses aqui. Não tenho nada contra coaching. Eu, inclusive, sou amigo pessoal do cara que formou a maioria dos coaches cristãos hoje do Brasil, que é o Tony, presidente da Florida Christian University. Ele me deu uma aula sobre isso. Cristiano, não fale mal do coaching. O coaching é um trabalho excelente, que pode ser aplicado com muitos resultados positivos na empresa. O problema são as mesclas que fizeram do coach com o evangelho no Brasil, que produz um viés de sedução, que procura alcançar as pessoas naquilo que é o que tem de pior, que a Bíblia fala, o amor ao dinheiro. Por que é o que tem de pior? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas começam a se relacionar por interesse, elas começam a buscar Deus por interesse, e a gente perde a essência do novo pacto, que é a vida no Espírito. A ninguém mais eu conheço segundo a carne, mas segundo o Espírito. Será? Será que essa palavra é realidade nesse mundo do coaching? Será que se o cara não desce de helicóptero, não entra de Porsche, ele é reconhecido pelo Espírito que ele porta? Irmãos, por favor, acordem, despertem.
Se nós queremos viver a plenitude do que Deus tem para nós, existem princípios elementares. E nas finanças, esses princípios são dízimos, ofertas e primícias. É um tripé. É um tripé. E nós precisamos entender esse tripé. Quem conhece a mente de Deus, quem conhece os seus princípios, consegue entender por que a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Por que Deus criou os céus e a terra e a Bíblia não fala que Deus criou a terra e os céus? Porque o que vem primeiro influencia o que vem depois. Se ele criou os céus e a terra, é porque ele quer que o céu influencie a terra. Por isso que a oração do Pai Nosso não é a terra sobe para os céus, não. É venha a nós o teu reino. O reino de Deus vem do céu para a terra. Porque o que vem primeiro influencia o que vem depois. E isso está presente em toda a criação. Deus criou o céu como primícia, para que o céu pudesse, através do princípio da primícia, determinar como seria a vida na terra, né? Então, o princípio de Deus nos mostra que o seu propósito sempre foi manifestação do céu na terra. E enquanto Deus foca a manifestação do céu na terra, a gente ainda vê um povo religioso focado em levar a terra para o céu. Vamos povoar o céu, e Deus quer transformar a terra. Vamos ganhar gente para ir para o céu, e Deus quer que a gente entenda a responsabilidade de governo sobre a terra. Mas vamos avançar. Vamos abrir, então, agora. Eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 elementos. Todas as vezes que nós construímos um testemunho perfeito, Deus sempre usa 3 elementos. Então, quando ele cria todas as coisas, ele cria o sol, a lua, as estrelas. Os 3 tipos de luminares são testemunhos perfeitos da criação. Quando ele cria o homem corpo, alma e espírito. Um testemunho perfeito dessa inteireza do homem. Quando a arca, que simbolizava a presença de Deus, ela continha dentro dela, né, 3 elementos. E sempre esses 3 elementos, eles sustentam uma plenitude de uma verdade divina. E quando nós falamos de um testemunho construído, Malaquias 3,16 diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para que temessem o Senhor e para que se lembrassem do seu nome. Deus começa a construir o entendimento de que existe um testemunho perfeito a nosso respeito através da maneira como nós nos movemos com as finanças. Malaquias vai falando sobre isso, que as nossas finanças produzem um memorial, um testemunho. E como esse testemunho a nosso respeito, ele pode ser construído de forma plena e completa. Só com 2 elementos? Não, todas as vezes que Deus constrói um testemunho perfeito, está fundamentado em 3 pilares. E na vida financeira, esses 3 pilares são dízimos, ofertas e primícias. Então, se você fala assim, apóstolo, mas eu sou fiel no dízimo e na oferta. Se você é fiel, se você é parcialmente fiel, você é infiel. Ah, mas eu não sabia, tudo bem. A ignorância não te priva da tua infidelidade. A partir de agora, você está sabendo. Então, qual é a construção de um testemunho perfeito na vida de uma pessoa financeiramente? Dízimos, ofertas e primícias. Irmãos, eu vou procurar passar bastante rápido por dízimos e ofertas para que eu possa chegar em primícias e abrir o tempo para as nossas perguntas, que tem bastante dúvida que eu já recebi, né? Mas vamos lá. Só para fundamentar melhor isso, eu vou dar para vocês alguns textos. 1 João 5,7. 1 João 5,7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Né? Como eu falei para vocês, tem o exemplo da criação, os luminares, sol, a lua, as estrelas, o corpo, a alma e o espírito. 2 Coríntios 13:1, outro texto que fala sobre isso. Esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. O testemunho perfeito na arca, né? Depois porás na arca o testemunho perfeito, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, estava num vaso de ouro que continha maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Hebreus 9:4. Hebreus 9:4. A arca também continha um testemunho perfeito. Então, na vida financeira,
esse testemunho perfeito é composto por dízimos, ofertas e primícias. E muitas pessoas, eu acho que têm já um entendimento de dízimos e ofertas, mas a maior dúvida ainda se aplica às primícias. Mas eu vou dar uma repassada no dízimo, e eu até aconselharia você que às vezes tem dúvida, ler de novo o livro Engenharia da Graça, que ali está bem explicado sobre isso, né? Mas o dízimo tem um texto clássico lá em Malaquias, capítulo 3, versículos do 8 ao 11, que fala sobre trazer os dízimos à casa. A casa, quando fala para que haja mantimento. Mantimento, irmãos, preste atenção, existe uma diferença muito grande da palavra mantimento e da palavra manutenção. Quantos de vocês já ouviram pastores falar assim, irmãos, tragam os dízimos porque a gente tem que pagar a conta de luz, a gente tem que pagar o aluguel. Sabe o que é isso? Os pastores por anos foram acuados com essa frasezinha, pastor tem salário, pastor rouba igreja. Então, as coisas erradas que se fizeram no evangelho nessa nação, parece que se tornou vergonhoso você ser pastor e você ter algum tipo de ganho da igreja. Mas a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura americana é completamente oposta à nossa. Os pastores que exercem o seu ministério nas suas igrejas são contratados, têm seus salários, são respeitados. Mas aqui você falar que é um pastor e que você recebe um valor da igreja, parece que é quase ofensivo, né? Mas a palavra mantimento ela é diferente de manutenção. Mantimento está relacionado à pessoa, manutenção está relacionado a prédio. Então, os dízimos eles eram trazidos à casa do sacerdote que cuidava das pessoas. Essa casa, onde havia um sacerdote que cuidava das pessoas, aponta para uma realidade de uma paternidade. E os dízimos eram trazidos para mantimento dessas pessoas, dos sacerdotes que viviam ali tempo integral cuidando das pessoas. Então, se todas as vezes você precisa justificar para a igreja que tragam os dízimos para pagar aluguel, é porque você, no fundo, ainda tem preocupação das pessoas acharem que você tem um tipo de vida errada. Ah, não. Você viu pessoa que bate no peito falando, eu não preciso do dinheiro na igreja. Não tem problema você não precisar. Mas quando você faz isso, você gera uma cultura. E o problema não é você precisar, o problema é que 90% dos pastores hoje, aqueles mais simples, eles vivem no ministério. Então, a gente precisa ter uma cultura bíblica. O nosso discurso tem que estar alinhado ao desenho divino. E não assim, olha, só para que vocês tenham uma ideia, eu estou falando isso, mas 100% da minha vida ministerial, até os dias de hoje, eu nunca recebi salário da igreja. E como empresário, eu sempre me gloriei de não ser, eu falava assim, de não ser pesado para a igreja, até o dia que Deus me corrigiu. Ele falou assim, você pode viver dessa vida isso, mas o meu desenho não é esse. O meu desenho é que as pessoas reconheçam daquilo que elas recebem de espiritual e honrem materialmente. Então, quando você faz um discurso a partir de você, para se preservar, você está errando. Por quê? Porque o dízimo produz mantimento do sacerdote, né? Então, e o dízimo não tem negociação. Alguns princípios do dízimo, só para ficar claro. Primeiro, dízimos estão ligados a figuras paternas. O dízimo não é administrável. Ah, eu vou dar uma parte do dízimo naquela instituição de caridade, eu vou dar outra parte eu vou dizimar na vida do meu amigo, que é um irmão que está precisando, eu vou dizimar na vida daquela senhorinha que trabalha aqui em casa, que ela é crente, e a família... Não, você não pode administrar o dízimo. O dízimo você traz na sua casa paterna. Então, você que está me ouvindo aqui, ou vai ouvir essa mensagem depois, você participa de uma igreja, você não é o pastor, você não é o pai desse ministério, você não é o pai, então o seu dízimo é trazido na casa aonde você frequenta, na casa paterna, onde você congrega, onde tem um pai, ali traz o seu dízimo. Você é o pastor, que é a paternidade do teu ministério, o teu dízimo não é aí. Seria como se você tirasse de um bolso e colocasse no outro, você está administrando do mesmo jeito, porque daí você administra o que é conveniente.
o dízimo de um pastor que é pai no ministério tem que estar ligado à vida do pai. É o que eu sempre tenho explicado a vocês. Pastores pais de ministérios diziam nos seus pais. E pastores que frequentam uma casa, mas são pastores auxiliares, têm um pai na casa, daí trazem na casa. Qualquer coisa disso, você está administrando o dízimo, o princípio está errado. Então, o dízimo ele é 10%, o dízimo é 10% da receita bruta que você recebe. Tem gente que começa a fazer desconto de dízimo. Ah, mas eu recebo um salário e vem descontado o plano de saúde. Plano de saúde não é benefício teu, meu irmão? Então, você dizima sobre o todo. Não tem essa de dízimo do líquido. Dízimo é sobre tudo que você recebe. Você não faz descontos do dízimo. O dízimo não se administra. E outra, quando você faz conta na vírgula para dar o dízimo, você ainda está debaixo da influência de um espírito de miséria. Ah, eu ganho R$ 1.350. Daí você dá o dízimo de 135. Cara, por que você não pega uma nota de 100, uma de 50? Por que seu dízimo tem que ser cravadinho? Porque a maneira, a medida que nós fazemos é a medida que recebemos. Sabe, tem gente que fica fazendo tanta conta para dar para Deus que ela demonstra na maneira com que ela semeia o coração que ela carrega. Então, a Bíblia fala que se a nossa medida não exceder a dos escribas e dos fariseus, irmãos, você sabia que os escribas e fariseus eles iam muito além de dízimos, ofertas e primícias? Eles tinham tantas festas que eles tinham que semear, e eles batiam no peito que eles obedeciam toda a lei. E a Bíblia fala que nós, no Novo Pacto, temos que exceder isso. Então, eu nunca fiz conta do dízimo de 10% cravado. 10% para mim, assim, é o mais raso, é o nível mais raso da fé. Parte disso para cima. Estamos falando de dízimo. E lembrando, pode anotar suas dúvidas no final, que eu terminar aqui, você pode me fazer pergunta. Oferta. Daí eu falei uma palavra ontem no culto de domingo, que eu estava dando uma recapitulada para a igreja, das pessoas, eu falei assim, a oferta é onde você tem mais liberdade. Daí alguém veio me perguntar assim, então a oferta eu faço o que quiser? Não. Não é porque você tem mais liberdade que você faz o que você quiser, porque, na verdade, tudo que vem nas nossas mãos é do Senhor. Nós somos mordomos, nós somos administradores. Então, até para ofertar, eu tenho que ouvir a Deus. O que eu falo de liberdade é que a oferta pode ser que não seja, a oferta não precisa necessariamente ser no seu ministério, a oferta não precisa necessariamente ser no seu pai espiritual, a oferta pode ser no irmão na igreja, a oferta pode ser numa instituição, a oferta é onde você tem diferentes maneiras de ouvir Deus para ser generoso de diferentes situações. Trabalhos missionários, vida de pessoas. E a oferta, a semente, ela é conforme o tipo e a quantidade. O tipo de semente que você semeia e a quantidade que você semeia é o que você vai colher. E isso, irmãos, é batata. Eu já tive a oportunidade de semear carro na vida das pessoas e de ganhar carro. Eu já tive a oportunidade de... É muito engraçado, o que você semeia é por espécie. Teve uma época que toda a festa das primícias, além das primícias que eu levava, eu semeava uma viagem na vida de irmãos. Daí teve um ano que eu comecei, passa um tempo, porque também cada semente ela tem um tempo para frutificar, né? E teve uma época que eu comecei a ganhar de presente de viagem. Mas eu nunca colhi algo que eu não semeei. Então, às vezes a gente não entende que o mundo espiritual ele é uma realidade tão incrível, é tão poderosa, né? Comece a semear do básico, de tudo, palavras. Às vezes você fala assim, nossa, eu não ouço uma palavra de carinho, uma palavra de amor de ninguém. Você semeia isso? Você semeia a palavra. Parece que as pessoas passam por mim e não dão um sorriso. Você sorri. Então, não é só finanças. A oferta é uma realidade que o tipo de semente e a quantidade, você semeia pouco, colhe pouco. Se semeia muito, colhe muito. Que tipo de semente? Se semeou milho, vai comer milho. Se semeou laranja, vai colher laranja. Se semeou vento, vai colher tempestade. Tem um ditado que fala isso? Mas a oferta é isso. Dízimo é algo específico, oferta é isso. Então, e daí tem os versículos, né?
Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão o vosso regaço, porque com a mesma medida que medides, vos medirão a vós. Isso vale para sementes e vale para a maneira que a gente trata as pessoas. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, do 6 ao 8. Só para a gente fundamentar o que eu falei, tá bom? Porque eu estou falando rápido, mas eu quero deixar os textos. Gálatas 6, do 6 ao 8. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Irmãos, por que será que nós, pastores, nos permitimos ser tão intimidados pelos erros cometidos no Evangelho e nós não temos clareza nessa palavra? Você é alguém que tem instruído seus filhos, você tem se dedicado, e eu conheço cada um dos pastores que caminham comigo. Eu conheço cada um de vocês, todos sem exceção. Eu não tenho nenhum corrupto aqui. Todos homens e mulheres de Deus que têm caminhado em integridade e tal. Vocês têm instruído na palavra, não tem nada de errado em que as pessoas entendam e honrem vocês com as finanças. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque aquele que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Você sabe o que é incrível na paternidade? É que a paternidade é um espelho para a vida dos pastores. É um espelho. Irmãos, quando eu vejo pastores com dificuldade em ofertar, com dificuldade em trazer seus dízimos, é porque eles têm dificuldade ou fazem algum tipo de coisa equivocada com as suas finanças. Ou em algum momento da sua vida foram negligentes, ou se tornaram muquinhas, ou são e cobram da igreja uma coisa que não vive. Mas sempre tem algo, porque a paternidade é onde expõe. A maneira que eu me posiciono como filho é a maneira que eu vou viver como pai. Por isso que não existe paternidade espiritual de alguém que não seja filho. Eu só sou pai. Como assim? Todos nós chegamos em algum momento da vida que somos emancipados para ser pai, mas fomos formados na escola de ser filhos. Ninguém é pai sem ser filho, né? Ser pai sem ser filho é símbolo de precipitação. A gente já falou de quem se precipitou, né? Quem não quer esperar o tempo de ser formado como pai e se precipita para ser pai, mas não sabe ser filho, né? Mas, enfim. Vamos entrar, então, na primícia? A primícia ela tem como função, é uma semente específica que tem como função o entendimento de Cristo como aquele que vem primeiro produzindo rompimento. E a primícia, ela tem um poder de ativar o sobrenatural. Vocês sabem a palavra profética que está sobre nós esse ano? Ser sobrenatural. Pensa num ano onde a primícia deve ser vista com muita atenção por vocês. Ela tem como função ativar o sobrenatural. Porque a primícia, ela produz uma multiplicação desproporcional. O que eu falei da oferta? À medida que você semeia, você colhe. Se você semeia pouco, colhe pouco. Se semeia muito, colhe muito. É proporcional. A primícia não. A primícia ela produz uma multiplicação sobrenatural, sem limites. E outra característica da primícia, ela produz libertação e rompimento. Libertação. Ciclos. Alguém aqui está vivendo ciclos que parece que são intermináveis, que se repetem na sua vida? Você lembra a história de Gideão? Eles estavam por 7 anos sendo roubados pelos midianitas. E daí Deus vem e intervém naquele ciclo, produzindo um rompimento. A primícia tem o poder de nos libertar de ciclos de roubo, de ciclos de perda, de ciclos de sofrimento, de dor. Isso a primícia produz. Apóstolo, isso tem fundamento bíblico. Veja as pragas do Egito. O povo do Egito sofria por temporadas e temporadas sem fim. E daí, quando as pragas começam a vir, nenhuma delas, o faraó não cedia em nenhuma delas, até que Deus toma uma primícia para si. Deus toma para si os primogênitos dos filhos do faraó. Naquele momento, o faraó deixa o povo ir. Sabe por quê?
Porque ali está descrito o poder de uma primícia. A primícia tem um poder de libertação. Ela produz rompimento. Lembra que a gente estudou ali no início de Gênesis da vida de Pérez, que significa rompimento, ruptura? A primícia produz rompimento, libertação. E ela tem alguns protocolos que elas devem ser vividos. Por exemplo, eu falei que o dízimo, se você não é um pastor, se você não é pai de uma casa apostólica, de uma casa pastoral, o seu dízimo deve ser trazido na casa aonde você congrega. Se você é pastor, o dízimo deve ser trazido na figura de paternidade, se você é pastor presidente. A primícia, ela tem um protocolo. A primícia, ela não pode ser, eu vou oferecer uma primícia, eu vou dar uma primícia financeira na vida do meu irmão. Não. A primícia é sempre na vida do teu sacerdote. Então, assim, eu quero dar uma oferta na vida do Hilton, que não para de rir lá. Beleza, eu posso dar uma oferta na vida do Hilton. Eu quero primiciar na vida do Hilton. Eu não posso, seria antibíblico. A minha primícia está relacionada à figura do meu pai espiritual, que é o apóstolo Hélio. Então, a primícia está ligada à figura do sacerdote. Levítico 23 começa a tratar disso. Levítico 23, 10 e 11 diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá. O sacerdote balançava, e a gente faz isso até hoje profeticamente. Moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote moverá. Sabe por quê? Porque a primícia tinha uma característica. Sabe a história de Caim e Abel? Caim e Abel é o primeiro caso da primícia, porque a primícia ela vem junto com a vida de quem está primiciando. Presta atenção nesse princípio da primícia. Então, por que o sacerdote apresenta? Porque o sacerdote valida se aquela oferta vem junto com a vida. Olha que forte isso. Então, vamos imaginar aqui, eu estou olhando aqui na tela, estou vendo um monte de gente, mas eu estou vendo aqui o Danilo lá de Ribeirão, aqui está bem na minha testa, com a mão assim. Estou vendo ele aqui. Daí o Danilo vai lá, vai entregar a primícia dele na vida da pastora Marina. A pastora Marina, que é a figura de paternidade na vida do Danilo, fala assim: Danilo, você imaginou uma situação dessa? Eu não posso apresentar essa primícia diante do Senhor por você, porque a tua vida não é coerente com essa primícia. E eu, como sacerdote, tenho a responsabilidade de validar, porque essa primícia ela não sobe sozinha. É você e a primícia juntos. Então, o sacerdote, ele valida. Ele fala assim: olha, Senhor, eu apresento a vida do Danilo e a sua primícia diante do Senhor. Esse é um princípio que se repete no Novo Pacto, porque quando Jesus nos apresenta diante do Pai, ele nos apresenta da mesma forma como nosso sacerdote. Senhor, eu valido a vida desse como meu filho. E a paternidade, ela é um espelho dessa nossa relação. Por isso a primícia, ela não pode ser trazida na vida de um irmão, ela não pode ter primícia que você entregue em instituição, a primícia é na vida da pessoa. Outra coisa que a gente precisa fazer uma distinção clara. Você sabia que tem gente que faz confusão de administração financeira porque não sabe separar CPF de CNPJ? E tem gente que fala assim: apóstolo, eu dou o dízimo da minha empresa ou dou o dízimo da minha pessoa física? Deixa eu te falar uma coisa: como que você administra as suas finanças? É tudo misturado? Se é tudo misturado, então você tem confusão em entender de CPF e CNPJ. A vida inteira eu tive empresa. E eu tinha um prolabore da empresa, eu tinha um valor que eu vivia por mês com aquilo que era recebimento da empresa. Isso é o que produzia o meu dízimo no meu CPF. Mas eu tenho um entendimento. A minha empresa, que tem uma personalidade jurídica, também deveria dizimar. Então, nós dávamos dízimos da empresa e eu dava, cada um, eu, meu pai, meu irmão, meus irmãos, dávamos os nossos dízimos pessoas físicas. Toda a instituição ela tem uma personalidade. Hoje, por exemplo, dentro da realidade do Ministério Sonho de Deus, nós temos várias empresas.
A gente tem o FAP, que é um Fundo Apostólico para a Educação. Quem faz a administração do FAP é a Leila. A Leila dizima do FAP. Ela dá o dízimo do FAP. Né? Nós temos a editora Rica, que publica os livros. A Rica dizima. O Ministério Sonho de Deus como casa dizima. Daí aonde vai o dízimo do Ministério Sonho de Deus? O dízimo do Ministério Sonho de Deus vai nos ministérios que nós estamos aliançados. E o dízimo do apóstolo Hélio? Na figura da paternidade do apóstolo Hélio. Então, uma coisa é o dízimo da pessoa física e outra coisa é o dízimo do CNPJ. Tem pessoas que caminham comigo que os pastores dão os dízimos do ministério, daí quando fala assim, pegar um exemplo aqui, o Kleber da MEG, o Kleber faz isso. O Kleber fala assim, Cris, eu vou dar o dízimo da MEG. Eu falei, beleza, o dízimo da MEG, CNPJ é CNPJ, você dá o dízimo da MEG lá no Sonho de Deus. Eu vou dar o meu dízimo, Kleber, o dízimo do Kleber, ele dizima na minha vida, porque como figura de paternidade sobre a vida dele. Então, a gente precisa saber separar CPF de CNPJ. Isso se você quiser, por exemplo, dizimar das empresas, das situações que você administra. Quando você começa a separar essas coisas dentro de você, você consegue entender melhor o princípio da primícia. A primícia, pessoa física sua, tem que se entregue na vida do teu sacerdote. E daí, o sacerdote, quando apresenta ao Senhor, né, ele tem a definição do uso. O sacerdote tem o protocolo de dar destino a essa primícia. Né? Ezequiel 44:30 diz assim, as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, de toda oblação, todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Veja bem, serão dos sacerdotes. Também as primeiras vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Né? Outro texto, Números 18:12, todo o melhor do azeite, o melhor do mosto do grão, suas primícias que derem ao Senhor tenho dado a ti. Então, o sacerdote, o que era a prerrogativa do sacerdote? A primícia era dele. Ele podia fazer 3 coisas com as primícias. Ele podia usar as primícias para seu uso pessoal, ele podia voltar essa primícia ao povo em forma de contribuir com aqueles que estavam precisando, em ajuda aos demais da congregação, ou ele poderia usar essa primícia nas próprias realidades da congregação, da instituição. Então, o sacerdote ele recebe a primícia como é diferente do dízimo. O dízimo, quando você é pastor de uma casa apostólica, de uma casa paterna, os dízimos, o pastor de uma casa, eu vou separar aqui a figura do apóstolo Hélio da minha para vocês entenderem. Por exemplo, o apóstolo Hélio, os dízimos que chegam na casa no Sonho de Deus não são dele. Ele pode ter um salário do Sonho de Deus, mas ele administra aqueles dízimos para a manutenção da casa. A primícia é diferente, a primícia tem um princípio, é dele. Apesar que, né, toda vez que a gente faz a festa das primícias, eu vejo isso, pelo menos estou falando o meu testemunho de 10 anos, eu nunca vi o apóstolo Hélio fazer a prerrogativa de ficar com todas as primícias para ele. Ele sempre retoma isso para o ministério e para as pessoas. Né? Mas é uma prerrogativa do sacerdote. Então, ele tem 3 prerrogativas. Uso pessoal, redistribuição para membros do ministério ou uso na própria instituição. Né? Outra coisa, a primícia, ela não é uma oferta comum. A primícia ela é sempre a primeira colheita, então era um volume muito maior do que uma oferta normal. Às vezes as pessoas confundem, e, por exemplo, eu vou dar exemplos numéricos para ficar claro, quando eu entrar na área de pergunta, diminui um pouco. Uma pessoa que dá dízimos mensais de R$1.000 e dá uma primícia de 1.200, vocês acham que seria algo coerente ou não? Eu vou responder, não é. Porque o dízimo, a primícia, ela tem que ser uma ruptura em relação ao que é o dízimo. Né? Então, por exemplo, se a pessoa ganha, eu vou tentar dar mais uma vez exemplo de número, se ela ganha R$250 por semana, 250
mais 250, mais 200. No final do mês ela ganhou 1.000, correto? O dízimo dessa pessoa que ganha 1.000 por mês, porque ganha R$250 semanais, o dízimo dessa pessoa é de quanto? De R$100, correto? Ganhou R$1.000 no mês, o dízimo dela é de R$100. Eu estou dando exemplos, tá? Qual seria um exemplo de uma primícia razoável para alguém que ganha R$1.000 por mês? R$250. Por que eu fiz essa conta? Porque seria equivalente à primeira semana de trabalho. Então, nós precisamos entender que a primícia não pode ser uma oferta normal. Por quê? Porque ela não acontece o ano todo. A não ser que você tenha situações, por exemplo, o Roberto e a Nancy têm uma situação lá deles que é muito interessante, bem única. Eles trabalham com criação de animais. Todas as vezes que nasce o primeiro bichinho, eles separam como primícia. Então, acontece com rotina na vida deles a situação da primícia, porque todos os meses estão nascendo o primeiro filhotinho. Agora, nas nossas vidas, que temos uma vida normal, não que a vida do Roberto e da Nancy sejam anormais, mas é o tipo de negócio que eles têm que é atípico, né? Nas nossas vidas, por exemplo, a gente dá a primícia no início do ano e depois são casos pontuais ao longo do ano que a primícia não é uma oferta recorrente que você... Porque elas são fatos esporádicos. Você recebeu uma herança. Então é uma oportunidade de você separar a sua primícia. Você recebeu um dinheiro que você não esperava, a primícia. Você entrou num novo emprego, deve-se separar uma primícia. Você recebeu um aumento de salário, uma promoção. Então, são fatos pontuais que vão produzindo situações para a primícia. Você está percebendo uma situação de prisão, que você quer provocar uma primícia de libertação, beleza. Ou uma situação como a do Roberto e da Nancy, você é criador de cavalos. Todos os meses você está pondo cavalo para procriar. Toda a primícia, era assim que eles trabalhavam, né? Tanto na lavoura como na criação de gado. A primícia pertencia ao Senhor. E a primícia, ela produzia esse incremento e essa multiplicação. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44. Um homem veio de Baal Salis e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Então, você vê que a multiplicação dos pães lá de Jesus não foi a primeira multiplicação que acontece na Bíblia. Aqui, quando eles, através de uma oferta de primícias, eles deram para que fosse colocado, e aconteceu o mesmo milagre de Jesus. Colocaram diante de 100 homens, e eles comeram, e diz a palavra que sobrou conforme a palavra do Senhor, porque a primícia tem um poder de multiplicação sobrenatural em todas as áreas, né? A libertação eu falei. Provérbios 3, 9 ao 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão. Então, o que traz promessa de multiplicação e transbordar é primícia. Tem gente que traz o dízimo e quer ver multiplicação. Não, o dízimo é muito mais uma função. O pessoal fala de seguro espiritual, né? Proteção para que não roube o devorador. Eu entendo o dízimo no Novo Pacto como uma outra realidade. Porque quando Malaquias fala do dízimo, ele fala assim: para que não falte o alimento. O dízimo tem a ver com revelação. O alimento nosso hoje é Cristo. Então, quando você vê pessoas que não têm revelação, vocês como pastores já perceberam isso? Que você ensina, parece que a palavra não entra na pessoa, parece que ela não consegue acessar no espírito. Pode ter certeza que tem pessoas que não acessam realidades espirituais porque são infiéis nas riquezas naturais. A Bíblia, os textos estão todos, eles se falam, eles conversam uns com os outros. Então, o assunto do dízimo é para que não falte alimento, ou seja, uma pessoa que é fiel no dízimo, ela tem uma janela aberta de entendimento, de compreensão e de revelação.
E muitas pessoas acabam não compreendendo as coisas porque são infiéis. E a Bíblia fala que se nós somos infiéis nas riquezas injustas, que é a administração de dinheiro, Deus nunca vai nos confiar as riquezas eternas. Então pessoas... Vocês sabem, irmãos, que eu tenho visto isso na prática. Os pastores que têm mais facilidade para acessar as realidades do novo pacto, as coisas que a gente fala, são as pessoas mais generosas. Normalmente, os caras mais travados financeiramente ficam patinando para entender as coisas. Porque tem a ver com o coração, né? Você vê a história de Caim e Abel. Caim trouxe da terra uma oferta e Abel trouxe das primícias do seu rebanho, né? Então, a primícia, como eu falei, a primícia ela vem junto com a pessoa. Antes de Deus não se agradar da oferta de Caim, ele não se agradou de Caim. Ele não se agradou de Caim, né? Porque foi uma oferta que dizia algo. Eu faço do meu jeito, não como Deus estabeleceu ou como instruiu. Nós temos uma responsabilidade como pastores, é não fazer do nosso jeito, mas fazer do jeito que Deus estabeleceu e instruiu, né? Bom, eu creio que eu consegui passar por todos os princípios de maneira rápida, em 1 hora, como eu havia prometido, né? A gente começou às 8, são 9 horas. Então, eu vou começar agora a responder as perguntas, e eu quero iniciar pelas perguntas que o Pascoal me mandou. Então, pessoal do Mudando o Mundo, fiquem atentos aí. Eu vou começar a responder as primeiras perguntas que o pastor Pascoal me enviou. Enquanto isso, vai preparando a tua. Se você quiser escrevendo no chat aqui do lado a sua pergunta, já vai colocando aí que eu vou responder. Vou começar, mas preste atenção também nas respostas que eu vou dar às perguntas do Pascoal e do pessoal da Mudando o Mundo, que deve ter aqui o pessoal de Santa Branca, de Jacareí e de Ilhabela. Então, a primeira pergunta: posso ter a direção de dar a primícia para alguém específico? O que vocês acham diante do que eu expliquei hoje aqui? A pergunta: eu posso dar primícia para uma pessoa que eu entender, que seja específico, sim ou não? Faz assim se você acha que sim, faz assim se você acha que não. Não. Então, Pascoal, eu creio que hoje na explanação ficou bem respondido e até eu vi que o pessoal aqui entendeu. Então, a primícia eu não posso trazer na mão de qualquer pessoa, a primícia é na mão do sacerdote. Aqui, ó, as primícias devem ser uma oferta financeira ou podem ser uma doação. Como diferenciar essa movimentação? Irmãos, a economia que nós hoje vivemos, ela é movida a finanças, certo? A gente não se move mais como no Antigo Testamento com trocas, né? Que o pessoal eles chegavam às vezes com cereais, trocavam por animais e entravam no templo para ofertar. Então, muitas vezes que a gente quer ofertar, quer trazer uma primícia na igreja, de um elemento, de um produto que a gente produz, tal, isso pode ser esporádico como uma maneira de honra e profética. Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui da pastora Fernanda. A pastora Fernanda, a esposa do Alain, ela entendeu, ela aplica o princípio da primícia em todas as áreas da vida dela. Então, ela, quando nasceu o primeiro filho dela, que ficou na UTI neonatal, foi uma criança prematura, a Fernanda não tinha leite. Daí o que ela fez? As primeiras gotinhas de leite que saíram, ela separou e levou para o apóstolo Hélio de primícia. O que o apóstolo Hélio vai fazer com o leite da Fernanda? Mas foi uma atitude profética dela. E ele orou, apresentou diante do Senhor e, de fato, a Fernanda teve a oportunidade até de doar leite depois, porque é um princípio e funciona. Mas na festa das primícias, especificamente, o que eu aconselho é que vocês tragam finanças, né? Recursos, dinheiro. E ao longo do ano, se vocês tiverem bens que vocês produzem, vocês vão trabalhar com artesanato, produziram uma primeira peça e querem apresentar ao Senhor, ok. Mas quando a gente fala nesse início do ano, esse rompimento, essa semana, essa festa, usualmente a gente trabalha dentro do sistema econômico que a gente está com a moeda, né, com a parte financeira. Agora, eu posso trazer um produto de um trabalho, uma situação específica?
e primiciar? Posso, eu posso, né? Isso aqui não está errado. Depois, eu não sei se eu respondi com clareza isso, se o Pascoal pode me falar depois. Eu vou responder, vou abrir para ele falar. Como definir a proporção da primícia, irmãos? Essa é outra pergunta que eu falei aqui. Eu tenho como definir proporção de primícia? Não tenho. Não tenho. Ela tem que ser para você, para cada um de nós, um sacrifício. Sabe o que eu tenho me desafiado ao longo dos anos? Para que todo ano a minha primícia seja maior que o ano anterior. E eu consegui, teve anos que eu me frustrei, que eu passei muita dificuldade, não conseguia, teve um ano que eu estava passando uma situação tão complicada que eu cheguei eu tinha ido pregar numa igreja simples em São Luís do Paraitinga. E quando acabou o culto, o pastor me deu um montão de nota amassada assim. Eu peguei, coloquei no bolso, tão constrangido, falei, amém, pastor, Deus abençoe o senhor e tal. E eu tinha que fazer a matrícula do Caio na escola e não tinha dinheiro. E quando eu olhei, entrei no carro para vir embora, era o valor exato da matrícula. Daí eu pensei assim, era o mesmo. Eu olhei, entrei no carro, falei para ele assim, nossa, o valor da matrícula. Ela falou assim, nossa, sabe o que eu pensei? É a primícia que nós não temos. Daí eu falei, isso que é duro você ser casado com uma mulher espiritual, né? Eu querendo pegar o dinheiro para pagar a matrícula do Caio e ela falando assim, não, entrega como primícia. E nós entregamos aquele ano, aquela oferta era o que eu tinha. A oferta que eu recebi desse pastor no culto que eu preguei na semana que era a festa das primícias. Eu entreguei de primícia. Irmãos, passou uma semana. O apóstolo L me chama na igreja e fala assim, Kiko, durante a festa das primícias, né, além da primícia, um casal veio e fez uma oferta na vida de vocês. Eu falei assim, é mesmo, apóstolo? O que foi? Ele falou assim, eles semearam um ano da escola, de mensalidade da escola do Caio. Para vocês entenderem, assim, as experiências que eu já tive com a primícia, de pegar o que eu tinha na mão, que era o valor da matrícula do Caio, era matrícula. E acabei vendo o ano da mensalidade dele toda paga. Então, assim, dentro da pergunta que o Pascoal me passou, como definir a proporção? Não tem como definir, mas ela não tem uma definição diferente do dízimo. Nós procuramos sempre se basear assim, pelo menos a primeira semana de trabalho, ela tem que ser um rompimento. Eu já tive a oportunidade, às vezes, de semear um mês inteiro de trabalho, 2 meses, valores muito maiores, mas é aquilo que Deus falar com você. Nós precisamos aprender a nos mover pelo Espírito, ouvir o Senhor e entender aquilo que, de fato, para nós é um rompimento, né? Deixa eu ver. Aqui, se alguém ofertar de primícia na igreja uma doação, tipo um sapato, como isso é direcionado? Porque pode acontecer, por exemplo. Então, vamos lá. O que o Pascoal perguntou aqui é se na festa das primícias pessoas trouxerem objetos. O que nós fizemos aqui, isso já aconteceu aqui, principalmente com as crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes, às vezes, não têm dinheiro, né? Então, eu já vi criança... O Caio teve uma vez que deu de primícia um videogame dele, um PlayStation. Eu já vi criança de primícia telefone. Então, ou o apóstolo ele faz um bazar em valores mais adequados e põe à venda, ou usa isso para semear na vida de pessoas que estejam precisando, né? Enfim, daí o pastor deve dar destino a esses pertences de uma maneira que possa abençoar a igreja. Pascoal, das perguntas que você me fez, o que eu respondi, você tem alguma dúvida? Gostaria de colocar mais alguma coisa? Fala, paizão. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aí. Não, na verdade é isso. É alguma das perguntas que as pessoas acabam nos questionando, a gente responde. Essa movimentação de primícia, pelo menos na minha vida em especial, é uma movimentação nova, um pouco mais de um ano que eu tenho experimentado isso. Então, a gente precisa ter a humildade para reconhecer as áreas que a gente ainda não tem a capacidade de responder com clareza algumas perguntas, né? E
E eu perguntei exatamente por isso, principalmente como esse exemplo que você disse que você ofertou como primícia a matrícula e acabou que um casal primiciou o ano inteiro, né, das escolas. E é essa movimentação que eu gostaria de entender. Nesse caso, a primícia... Só um parênteses. Esse casal não primiciou. Esse sim. casal fez o seguinte, porque normalmente aqui as pessoas, além das primícias, fazem outras coisas. Por exemplo, eu trazia primícia e ofertava, eu fiz isso há alguns anos, eu trazia, além da primícia, eu ofertava uma viagem na vida de alguém, sabe? Então, esse casal trouxe a primícia e falou que queria ofertar um ano de escola do Caio. Então, não foi primícia aquilo ali, foi uma oferta, tá? Só para distinguir. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, né, dessa distinção de qual é a movimentação de primícia, porque acaba que, assim, a gente acaba tendo alguns comerciantes aqui, e o que eu tenho dito, né, da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido, Deus tem ministrado para mim, em separar a primícia dos meus recursos, das minhas sementes, né, financeira, vamos colocar assim, mas também separar a primícia do fruto do meu trabalho, né? Então, primiciar algo correlacionado ao fruto do meu trabalho. Isso é uma coisa que Deus tem ministrado, pelo menos assim, ao meu coração. E acontece de alguns irmãos me procurar e falar assim, pastor, eu gostaria de primiciar também. Por exemplo, o irmão é comerciante, ele fez uma grande compra agora no começo do ano, ele quer separar uma primícia do que ele comprou, talvez para semear na casa. Então, essa movimentação mesmo, que às vezes a gente fica um pouco com dúvida como acontece, se ela deve acontecer num entendimento de primícia ou se ela acontece no entendimento de oferta, entendeu? Então, por isso que a gente estabelece a festa das primícias. A festa das primícias é para que a gente tenha no primeiro mês do ano uma data específica para que todo mundo, no mês de janeiro, que é um mês de rompimento, e que simboliza a festa, quando no Antigo Testamento, que a base da econômica era a agricultura, então, quando eles faziam as primeiras colheitas, eles traziam da primeira colheita e apresentavam ao Senhor. Então, na realidade nossa da economia hoje, se foi assim a primeira venda que um comerciante fez, ele pode estabelecer isso como padrão. Olha, a primeira venda é um valor expressivo, é mais do que naturalmente é meu dízimo, eu vou levar isso de primícia. Beleza, pode ser. Como eu falei, a primícia ela não tem algo específico, ela tem que ser sacrificial, ela precisa ser apresentada no primeiro mês do ano, porque é o princípio, é o primeiro, né? E ela se repete em ocasiões oportunas, onde ou você teve um aumento, ou você recebeu uma herança, situações atípicas ao longo do ano requerem de nós uma primícia. Mas janeiro é o mês onde a gente se prepara para chegar na festa das primícias, né? Então, esse irmão pode fazer do uso do comércio dele essa estratégia. A primeira venda eu vou entregar de primícia. Beleza, pode ser uma... Nesse caso, você acredita, só para que fique claro, que a gente assim acaba que a gente vê muitas movimentações e gera mescla, que você acaba dizendo, né? Por isso que é importante a gente trazer até você para ter essa clareza, né? A gente acaba vendo muita movimentação da primícia, não só como uma oferta financeira, mas com doações, né? Então, assim, pessoas que doam algumas coisas alegando que aquilo ali é uma movimentação de primícia. Você acredita, então, que nesse caso o ideal é orientar as pessoas que a primícia seja a partir de uma movimentação financeira? Eu acho necessariamente... que é o que eu expliquei, eu não sei se ficou claro. Na festa das primícias, diz respeito à última semana, como a gente faz a festa das primícias, é primícia financeira. Agora, isso não impede de, ao longo do ano, a pessoa quiser trazer uma primícia de um objeto, de um artesanato, tudo bem, isso... eu montei uma loja de artesanato. A primeira peça que eu produzi, eu quero levar de primícia. É um princípio correto. A primeira que eu produzi, vou trazer. Mas na festa das primícias, não deveria ser um lugar para você ficar trazendo objetos e coisas. A festa das primícias é onde você apresenta o fruto da tua colheita. E esse fruto é econômico para nós hoje. Okay. Porque senão fica até complexo para o pastor da igreja administrar essa realidade. Exatamente, esse é o ponto.
Então, assim, você tem alguma coisa para você trazer ao Senhor? Então, transforme isso em recurso financeiro e leve para que, senão fica complicado. A igreja vai ficar administrando um monte de, de elementos, um colar de ouro, uma coisa. Eu, particularmente, vejo que a festa das primícias não é um momento adequado para isso. Acho que você pode fazer uma primícia de um elemento desse ao longo do ano em situações específicas, mas na festa das primícias é financeira. Amém. Amém? Então, eu vou ler as perguntas que já estão aqui e depois, se você tiver mais alguma pergunta ou o pessoal te passar aí, você pode falar de novo, tá bom, Pascoal? Tá ok, Kiko. Obrigado. Aqui uma pergunta da Rebeca. Se eu recebo uma comissão, como eu faço para saber o valor, principalmente a primeira do ano, ou quando recebo um dinheiro que não estava esperando? Qual valor devo primiciar? Sempre a dúvida está relacionada a qual valor, exatamente porque a primícia ela não tem um valor específico. Irmãos, esse valor é você e o Senhor. A primícia é uma oferta que requer de nós ouvir a voz do Espírito. A festa das primícias, ela precisa gerar em nós o desejo de trazer algo que seja uma oferta de rompimento, primeira oferta do ano. Então, se eu recebo uma comissão, como eu faço para saber o valor? Depende. Você consegue ter uma noção dos valores com que você se move por mês. Se essa comissão é um valor expressivo, e você acha que essa primícia pode ser o valor integral da comissão em janeiro, beleza. Ao longo do ano, você recebeu a comissão, você separa daí o teu dízimo. Ao longo do ano, você vive de comissão, são os seus dízimos de cada comissão. Mas no começo do ano, você pega um valor além do dízimo e estabelece como primícia, né? É difícil especificar, porque isso é muito pessoal, você discernir a voz de Deus e entender aquilo que é sacrificial para você. Pastor Sérgio, e quando a pessoa quer primiciar um dom, algo espiritual? Daí não é a festa das primícias, Sérgio. Existe primícia, como eu falei para vocês, nós iniciamos o ano falando de primícia de honra, primícia da adoração. O princípio da primícia se aplica em todas as coisas, mas na festa das primícias, nós estamos falando de primícia financeira, é o fruto da nossa colheita. A festa das primícias não é lugar para primiciar amor, para primiciar louvor, a festa das primícias, ela representa para a gente a festa da colheita. Então, nós estamos trazendo os nossos resultados econômicos, a primeira oferta sacrificial do ano, né? Mas ao longo do mês de janeiro, nós, além a última semana do mês, nós dedicamos a primícia financeira, que é o que nós estamos fazendo. Mas durante o mês nós fizemos aqui, como eu falei, primícia de honra, primícia de adoração. Se a pessoa quer fazer uma primícia de um dom, beleza, tudo bem, mas isso não é a primícia da festa das primícias que deve ser entregue. Não, numa coisa não substitui as outras. Eu não vou levar nenhum dinheiro na festa das primícias porque eu vou primiciar uma dança. Não, você não entendeu. Daí não tem nada a ver. Daí vai começar a ter um monte de gente dançando lá na frente para não dar oferta financeira. Crente é esperto, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu li todas aqui. Bom, vamos lá. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma dúvida, porque eu estou aqui à disposição. O Emerson de Ilhéus, que foi quem me pediu. Emerson, tem alguma dúvida do teu pessoal aí, ou tua específica? Ficou claro? Bom, para mim ficou, Cris. Paz a todos, Deus abençoe, aos filhos aqui da casa na Bahia, aos nossos colegas aí do Aljava, né? Para mim foi muito claro, inclusive eu estava com algumas dúvidas, né, de como protocolar essa questão das primícias, né, de como fazer na festa e tal. Então agora eu consegui entender de como que vai funcionar isso, né? Esperamos que seja da melhor forma possível. Mas eu quero aproveitar aqui e fazer um adendo muito rápido, né, sobre a questão do pessoal que tem muita dúvida, né, pai, sobre a entrega da oferta, né, as proporções.
eu entendo que a fé gera em nós um sentimento de entusiasmo. E a etimologia de entusiasmo quer dizer Deus dentro de alguém ou alguém que é cheio de Deus, né? Sim. E à medida com que você gera no seu coração para o sentimento de primiciar algo, você precisa expressar sobre o tamanho de Deus, sobre o tanto de Deus e sobre a proporção que Deus é em você. E nós queremos em um Deus que é grande, que é ricamente abundante e, sobretudo, a essência e a raiz de Deus é a generosidade. Então, a gente precisa dar a resposta sobre isso que nós portamos. Quanto mais Deus eu tenho, quanto mais de Cristo eu tenho, mais generoso eu me torno e mais doador eu também me torno. Então, isso me faz pensar e agir com essa coerência, na verdade, espiritual, né? É muito mais do que o entusiasmo, é a vida de Deus operando por meio de nós, tá? Então, essa consideração que eu queria deixar aí para a galera também, tá bom? E muito boa essa consideração. Muito boa mesmo. Muito pontual que você colocou. Porque, como eu estava falando, a primícia é uma oferta que ela vem junto da natureza que nós portamos. Eu acho incrível. Quando você começa a entender a primícia, você vê desde lá de Caim e Abel, que apresenta a pessoa e a primícia. Por isso tem todo esse protocolo profético. Eu acho lindo, na festa das primícias, forma aquela fila de pessoas. Tem alguns irmãos que vão participar conosco esse ano aqui em Taubaté, e a gente fica lá e balança e apresenta a vida da pessoa com a oferta. Isso tem um simbolismo profético muito, muito precioso, sabe? E então, a sua colocação agora, ela vem muito no contexto dessa parte da primícia que eu acho que é extremamente importante, as pessoas às vezes não entendem, né? E aquilo que eu falei no início da palavra, existe sempre uma batalha pela primícia, né? Parece que no início do ano uma série de situações acontecem para nos bloquear, para nos impedir, porque é um ano, porque é o momento da ruptura, né? Com a primícia santa, o restante da massa é. Mas vamos lá. O Pascoal e o Emerson, que eu estava preocupado, que os dois tinham me pedido também para isso hoje. Há alguém mais que tenha dúvida com relação à primícia, queira fazer, ou escreve no chat aqui do lado, ou desmuta o microfone e faz a pergunta, por favor. Kiko, posso fazer uma pergunta? Brizola, paz a todos, boa noite. Fala, Brizola. Então, eu não tinha ouvido assim algo sobre a primícia com tanta profundidade, né? E eu tenho acompanhado, eu sigo lá o pessoal do Mevan, e eu acompanhei a festa, os 7 dias de festa de primícia deles lá. E durante a festa, as pessoas estavam, eu não sei se ofertando ou se era primícia. Por exemplo, uma pessoa ofertou 1 ano de aluguel lá em Blumenau, acho que era Blumenau, ou Joinville, para alguém. Aí uma mulher que estava lá no culto orou, falou que orou e estava querendo morar lá e recebeu essa bênção. A outra menina estava com dinheiro para ir para os Estados Unidos, deu dinheiro, e aí ofertaram para ela passagem e dinheiro para ela ir. Por exemplo, uma mulher que era um salão... Ô, Brizola, calma aí, só para a gente não criar conflito. O Pascoal até colocou bem aqui no começo, existem várias pessoas fazendo diferentes maneiras de conduzir as primícias. Eu não quero me basear, você assistindo ao que aconteceu lá no Mevan. Eu quero me basear no fundamento que a gente tem, que é claro. Então, vamos nos nortear por aqui. A primícia, ela é entregue na mão do sacerdote. Não existe troca de primícia de um com o outro. Isso não existe nenhum princípio bíblico para falar, eu vou numa festa das primícias e eu vou pagar o aluguel do irmão. Isso não é primícia. E a gente essa era a minha dúvida, entendeu? Então, mas é isso que eu estou te falando, porque daí eu sempre falo que o fundamento, a gente tem que ter um lugar de onde a gente recebe. Você vai assistir a festa das primícias do Mevan, vai assistir a festa das primícias a gente tem que ter uma fonte de onde a gente está falando. Se a gente começa a ouvir, vai trazer confusão. Porque, por exemplo, hoje, quem tem conduzido a igreja
que você conhece no Brasil com relação, juntando realidade de novo pacto, paternidade, 5 ministérios hoje, que a gente possa olhar e falar assim, vou ouvir para ver como que está. O que a gente está vivendo hoje, eu não estou falando que a gente é melhor do que ninguém, só que são fundamentos que nós estamos caminhando. Se toda vez que a gente sai daquilo que a gente está falando e vai ouvir fora, vai dar confusão, porque, por exemplo, o Luiz é meu amigo pessoal, o Luiz vai ministrar aqui na igreja em março, agora a gente tem que ter maturidade que hoje o Jackson, que é o braço direito dele, me liga direto para perguntar coisas do novo pacto. Eles não entendem algumas realidades do novo pacto. Então, assim, a gente começou... Tem um monte de gente fazendo festa de primícias no Brasil todo que não tem clareza dos fundamentos da festa das primícias. Porque a pessoa ouve e vai adaptando ao teu jeito. Cara, o que a gente tem vivido aqui é muito pessoal e muito único. Nós entendemos que Deus tem uma engenharia, que Deus tem um desenho, e nós temos buscado, todos nós aqui, ser obedientes a esse desenho. E nem todas as pessoas caminham assim. Então, hoje, a nossa preocupação é estar diante de um desenho do Senhor. Para mim, não sei como que o Mevan faz, como o outro faz. Eu sei o desenho bíblico da primícia, e o desenho bíblico da primícia é a primícia é entregue na mão do sacerdote. Eu não faço troca de primícia com irmãos. Isso não é uma prática. Pode ser que dentro da realidade deles, eu não sei, posso até perguntar um dia para o Luiz, eles recebam as primícias e depois eles distribuam, porque isso é uma prerrogativa do sacerdote? Pode ser, né? Mas o princípio da primícia é o que eu falei nessa noite. Ela é entregue na mão do sacerdote. Ah, tá. Era só para tirar dúvida mesmo, porque eu estava acompanhando os cultos e falei, poxa, mas eu entendo que primícia se entrega para o sacerdote, porque eu ouvi a esposa do Alan, quando ela testemunhou do leite. Eu fiquei pensando, puxa, ela vai dar o leite para o apóstolo, o que o apóstolo vai fazer com o leite? Né? Então, daí é o que eu estava explicando hoje. Você pode aplicar o princípio da primícia em qualquer área, isso é uma realidade. Mas quando nós falamos da festa das primícias no mês de janeiro, nós estamos falando especificamente do primeiro mês do ano, onde simbolizava, naquela época, as colheitas, os primeiros frutos, as primeiras realidades econômicas que nós estamos tendo, nós apresentamos ao Senhor. A Fernanda não apresentou o leite do filho dela na festa das primícias. Foi uma situação pontual ao longo do ano. Entendi. Entendeu? Beleza, obrigado. Beleza, seu Brizola. Eu queria aproveitar aqui, dar uma saudação para o pastor Misael, de Serra, da cidade de Serra Grande, na Bahia. Está aqui com a gente pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Eu não sei se o assunto pode ser muito novo para você. Se tem dúvidas, você tem também total liberdade para poder fazer sua pergunta ou qualquer questão que você queira colocar. A gente está à disposição para te ouvir aí também. Tá ok? Eu agradeço pelo carinho, agradeço aí pelo convite também, de estar aqui participando. Quero aprender, quero crescer. Estamos aqui, nos movimentando na graça de Deus. Muito obrigado aí por abrir esse espaço para poder aprender também com vocês, né? Caminhar. Estou feliz, estou gostando do conteúdo, estou crescendo. Isso é importante. Estou com o coração aberto. Eu amo ouvir os baianos que participam aqui, viu? É mesmo? Dá um tempero sempre especial. Quando fala o Emerson... Ah, que legal. Quando fala o Léo tá saindo de um Covid aí, tá mais quietinho. E agora você com a gente sempre enriquecem muito, né? Eu acho lindo essa diversidade que a gente tem no nosso país, né? Você vai de uma região para outra, muda completamente o sotaque, muda a cultura, né? O Brasil é incrível, né? Mas seja bem-vindo, viu, pastor? Uma honra ter você aqui com a gente. Amém, prazer é meu. Amém. Irmãos, mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida, tem alguma pergunta com relação à primícia? Algum pastor que está implementando aí pelo primeiro ano no ministério e tem alguma dúvida no protocolo de como funciona o dia, a festa? Estou à disposição. Como eu falei para vocês, eu atendi o que eu tinha programado. Eu fiz 1 hora de palavra. E se vocês tiverem perguntas, eu posso ficar aqui até as 10 horas, né? Daria 2 horas de ministração para atender vocês. Mas se vocês não tiverem, daí eu vou orar encerrando, para também não ficar muito tarde para vocês. Tem mais dúvidas?
Se alguém tiver, pode desmutar o microfone ou escrever no chat aqui do lado. Boa noite, apóstolo. Paz do Tá Senhor, falando? irmãos. Adriano que está falando. Eu Ah, caminho com o André na MEC. Eu tenho uma dúvida relacionada à primícia. fala, Adriano. No final do ano, eu recebo um reajuste salarial, né? Todo mundo recebe o dissídio, né? E nesse final de ano eu tirei integralmente esse reajuste. O primeiro mês eu tirei integralmente como primícia. Isso está correto? Corretíssimo. O princípio que você... É exatamente isso. O dissídio não seria uma base mensal do teu salário, ele é um extra, né? Vamos dizer assim, é uma correção. Isso cai bem no exemplo típico do que é uma primícia. Uma PLR, né? Que às vezes a pessoa tem uma participação nos resultados da empresa do final do ano, pode ser separado como uma primícia? Pode, é um princípio. Um aumento, você foi promovido para um novo setor e você teve um aumento do salário. Aquilo você ganhava, mais uma vez usando números para facilitar, você ganhava R$2.000 e passou a ganhar 2.500. Você separar os 500 como primícia, que foi o que teve de aumento, é um princípio correto. Então, a sua colocação está certinha. Obrigado. Nada. O apóstolo, estamos aqui na quarentena, Léo e Jéssica, meu celular descarregou. Os nossos irmãos, o Léo e a Jéssica, eles iam participar eles iam vir de Salvador para Taubaté para participar com a gente da festa e acabaram na sexta-feira, na quinta sexta-feira, contraindo o Covid. E até o Léo me passou uma mensagem assim, cara, eu não estou muito bem com a Jéssica não está muito bem, você acha que eu viajo mesmo assim? Eu falei, não, cara, faz o exame lá, né? E não deu outra, né? Foi fazer o exame e ele ficou triste, mas eu falei, eles vão participar com a gente mesmo online, mas é o segundo ano que o Léo tenta vir de Salvador para participar da festa e não consegue. Mas vocês lembram que eu falei? Há uma batalha com relação à primícia. Quando esse entendimento vem claro sobre nós e você coloca ele em prática, a primícia produz rompimento, há um DNA de ruptura na primícia. Então, a gente entender e viver isso é mais uma das ferramentas. A pastora Fernanda, ela falou isso, eu acho que na conferência ao Java, no LED que nós tivemos lá, ela falou sobre isso, que ela passou muitos anos num formato de evangelho religioso e quando ela conheceu as primícias, ela se sentiu roubada por tantos anos que ela não vivia aquilo, né? Então, ela é hoje um exemplo de quem aplica o princípio das primícias em todas as áreas da vida dela, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Fazer uma contagem regressiva aqui. Se ninguém se manifestar. Ou a gente pode ficar batendo papo, se vocês quiserem também, tá? Com saudade de vocês. Mas, posso colocar mais uma pergunta aí, não? Pascoal? Pode. Me chamaram no privado aqui. O povo fica um pouco com vergonha, né? Você poderia esclarecer, assim, sobre essa movimentação, no caso do sacerdote, com relação ao direcionamento da primícia, uma vez que ele recebe, que pelo que eu entendi, a gente tem essa movimentação que ele pode direcionar para os fins pessoais dele, para as necessidades do templo e para a necessidade de algum irmão específico, acredito que nessa movimentação como uma oferta, né? Você Isso. Poderia falar um pouco disso? Mas é isso mesmo, não sei o que eu falaria mais. É exatamente essas três prerrogativas, né? Então, vamos imaginar, fez a festa das primícias, arrecadou um valor. Esse valor, se a prerrogativa do sacerdote, ele pode falar assim, não, olha, tem uma necessidade pessoal, vou separar uma parte disso para essa necessidade. Ok, não está errado. Vou separar uma parte disso para aplicar na igreja. Por exemplo, o Adriano está num período de reforma lá da Gravidade Zero. Vou separar uma parte das primícias para as obras. Beleza, não tem nada de errado. E vou separar uma parte disso porque tem irmãos que estão vindo do período de pandemia passando muita dificuldade financeira.
vou comprar a cesta básica, vou ajudar financeiramente. É uma prerrogativa do sacerdote a administração das primícias, ele pode dar esses 3 destinos. Sim, sim, obrigado. Era isso mesmo, só para Tá gente bom. reforçar. Beleza. Agora recebi outra pergunta aqui no chat, vamos ver. Ah, tá. Tá escrevendo o que eu falei, né? São 3 modos de utilização: uso pessoal, uso da casa sacerdotal. Era a minha dúvida também. Ah, o pessoal escreveu. Quem que escreveu? Foi o Elton? Não, Amanda. Amanda, tá certo. Pastor Rodrigo de Léus, ovelha do pastor Emerson. Eu estou separando o valor da primeira venda de todos os dias. Está correto? Está correto, desde que... Vamos imaginar que você está separando a primeira venda de todos os dias. E esse valor, no final, seja um valor bastante similar ou até inferior ao teu dízimo. Daí, a gente tem que ter coerência, entendeu? Porque você pode separar, falar assim, vou separar o meu primeiro dia de trabalho. Nossa, arrebentou de vender, foi super bom, vai dar 2 vezes o que seria normalmente o seu dízimo. Ótimo. A gente não pode, irmãos, a primícia, como ela não tem um padrão, a gente não pode querer dar nó em Deus, sabe? Ah, vou separar o meu primeiro dia. Daí você pega aquele primeiro dia, vendeu nada. Diz assim, meu coração, se eu vendesse muito, eu ia dar. Mas não vendeu nada, graças a Deus, vou trazer um pouquinho aqui a minha primícia. Não, a gente tem que ser coerente. Então, você fala assim, você separar o primeiro dia de venda, ultrapassou em muito o que seria normal um valor do dízimo seu mensal. Beleza. Pensa sempre como base o seu valor do dízimo mensal, né? Eu tenho dado nas minhas primícias, às vezes, 3, 4, 5 vezes o valor do meu dízimo mensal. É um parâmetro. É um parâmetro. Você quer dar 10 vezes o valor do teu dízimo? Beleza. Agora, eu volto a falar de número para ficar claro. Se dá R$1.000 de dízimo, você vai dar 1.200 de primícia, não tem muito sentido. Não é um rompimento, é muito próximo da realidade que você já vive todos os meses. Não seria uma primícia, né? Então, o pastor Rodrigo de Ilhéus, depende muito de quanto vai ser o valor arrecadado nessa sua primeira venda de todos os dias, entendeu? Você pode estabelecer isso, mas se de repente essa primeira venda de todos os dias não for um valor razoável, você ajusta, né? Mas a gente tem que entender que é uma oferta de rompimento, porque ela não é uma oferta repetitiva, ela acontece no mês de janeiro. Mas, pastora Marina, a pastora Marina sempre pontual nas palavras, né? É uma palavra corretíssima, ela é uma movimentação extraordinária. O que é extraordinária? Não é ordinária. Mensalmente, você se move de uma maneira. Extraordinariamente, você vai separar uma oferta extraordinária, um valor atípico, um valor que não é habitual para você. Lembrando que existem situações pontuais de pessoas que vivem em realidades específicas, como é o caso do Roberto da Nancy. Você está trabalhando com criação. Todos os meses você vai ter um primeiro animalzinho nascendo ali. Naquele caso, é algo extraordinário, apesar de ser recorrente, né? Nossa, consegui ajustar 2 palavras interessantes. Mas a palavra da pastora Marina foi bem precisa. Ô, Cris. Agora, a Rebeca perguntou aqui, em dinheiro vivo ou pode ser transferência bancária? Rebeca, é uma boa pergunta. Pode parecer simples, mas é uma boa pergunta. Hoje, a gente tem sistemas que nos permitem fazer PIX, né? Às vezes é valor muito grande, é inadequado mas o que precisa, por exemplo, no dia da festa das primícias, vamos imaginar que você vai fazer um PIX ou uma transferência bancária. Pega o comprovante, eu sempre faço isso, ou o comprovante, ou se eu passei no cartão, o comprovante do cartão, ou se foi um PIX, pega um envelope na igreja e escreve: minha primícia, valor tal, entregue por PIX. Mas vai à frente e apresenta o envelope e pede para o sacerdote orar. Não tem problema, se seja... Eu faço isso todos os dias com os pastores que dizimam
ou ofertam na minha vida. Eu falo assim, olha, quando dizimar, ofertar, me manda a mensagem que dizimou para que eu possa estar orando por você. Não tem problema se é uma TED, se é um Pix ou se vem no envelope, desde que haja oração, porque esse é o princípio. O pai abençoando o filho, apresentando isso diante do Senhor. Então, a sua pergunta, Rebeca, pode ser dinheiro ou pode ser transferência, mas no dia da festa das primícias específica, apresente o envelope diante do sacerdote para que ele apresente ao Senhor. Welton. Oi, Cris, boa noite a todos aí. Aprendendo muito. Deixa eu tirar uma dúvida que surgiu aqui, eu recebi uma dúvida aqui, quero repassar para você, se você explana para a gente aí. A gente falou sobre a oferta de primícias que gera libertação, certo? A dúvida que surgiu foi a seguinte: a pessoa pode trazer uma primícia direcionada à vida de uma pessoa que está em busca de cura? Pode. Então, pode. O que você falou, vamos só separar a festa das primícias de janeiro, tá bom? Certo. Durante a explicação que eu fiz sobre primícias, o que eu falei? Existe a primeira colheita do ano, que é o mês de janeiro, onde a gente apresenta a nossa primícia financeira nas festas. Ao longo do ano, existem situações que cabem uma primícia. Quais são essas situações que eu havia explicado? Um aumento de salário, recebimento de uma herança, um dinheiro inesperado que entra, ou a necessidade de provocar uma libertação. Então, você veja que a libertação do povo no Egito, Deus provocou levando os primogênitos para si. Eu falava sobre isso com a pastora Marina no final do ano passado. Uma situação específica da vida dela, que ela queria uma libertação, ela fez uma primícia. Ela não estava em janeiro. Estava o ano passado, se eu não me engano. Ou foi esse ano já, Marina? Ano passado. Ela separou uma primícia específica exatamente para esse princípio que você está falando, Elton, de produzir ela provocou uma libertação, ela queria uma ruptura nessa área, então ela separou uma primícia. Então você fala assim, eu quero produzir eu quero provocar, eu quero liberar uma primícia para cura. Sabe quem que teve uma experiência violenta disso? O Hilton. O Hilton, a irmã dele estava com câncer. Ele contou esses dias na... Cadê o Hilton? Conta a história da primícia sua, Hilton. Boa noite. Tá todos me ouvindo? Agora sim. Tá saindo som aí, apóstolo? Agora tá. Chique. Legal. A minha irmã ela estava grávida na época, 4 meses mais ou menos, e ela foi diagnosticada com um tumor maligno. E o caso dela só tinha um na literatura brasileira, e o único caso que teve desse tumor, a mulher também estava grávida e faleceu a criança e a mulher, não resistiu. E eu estava sentado na igreja numa quarta-feira, aqui no Três Marias, o Paulo Ricardo começou a ministrar. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu tinha acabado de comprar uma Harley Davidson, e o Senhor falou para mim: você tem coragem de entregar essa primícia por uma mudança de decreto na vida da sua irmã? E eu falei para o Senhor, Senhor, já é do Senhor. E depois Deus ainda me fez outra pergunta, falou assim: e se eu não fizer? Eu falei: se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, mas eu prefiro entregar a minha primícia do que gastar o meu dinheiro com caixão. Eu conversando com Deus. E a minha irmã foi internada, ficou uns 6 meses internada. O tumor pegou a sua tireoide e 2 tumores do tamanho de uma bola de gude no pulmão e mais 19 pontos bem pequenos, né, de uma metástase. E ela, quando chegou em São Paulo, no Hospital das Clínicas, ela contraiu Covid. E quando o médico foi entubar ela, mesmo sem anestesia, a notícia que a gente recebeu é que ela talvez voltaria, mas a criança não. Ela ficou 4 dias entubada. Ela já estava pesando, isso já estava no 7º mês de gravidez, ela estava pesando 40 quilos, ela não andava mais, ela já tinha feito uma cirurgia aberta de um lado da orelha ao outro, e ela ficou 4 dias entubada. Quando ela voltou do Covid, o médico começou a fazer uma bateria de exames nela. Aí, quando nós tivemos contato com o médico novamente, ele disse para a gente: eu não sei o que aconteceu,
mas o Covid comeu o tumor do pulmão da sua irmã. Depois que ela saiu do Covid, o bebê sofreu por isso, ele nasceu, ficou 3 meses internado, ela passou por mais um processo com a cesárea dela, que abriu no meio da cirurgia, e em meio a todo esse processo, né, teve um infarto, teve outras operações, mas em meio a todo esse processo, o poder da primícia fez uma mudança de decreto, porque quando eu entreguei a primícia, eu falei, Deus, eu não aceito que mais ninguém na minha geração morra de câncer, porque eu já havia perdido o meu pai e foi muito doloroso. E quando saiu agora o último exame dela, apóstolo, eles estavam investigando o caso dela, eles olharam para minha irmã e falaram assim, a gente não sabe de onde veio esse câncer, porque nem genético ele é. Hoje ela completamente curada, né? Não, o médico falou que ela não ia andar. Ela mandou um vídeo pra gente, 40 dias saiu do hospital andando de bike. O médico disse que ela não ia falar, porque o tumor grudou na corda vocal. Ela saiu da cirurgia falando. O bebê dela hoje tá a coisa mais linda do mundo. Então, eu entendo que, primeiramente, para a gente entender o tripé perfeito da primícia, o nosso coração ele tem que estar com o entendimento claro do que é o dízimo e a oferta, que é o mais raso. A primícia é uma profundidade que Deus quer nos levar. Então, quando estiver claro no nosso coração o que é dízimo, o que é oferta, nós vamos estar totalmente preparados para acessar essa profundidade em Deus sobre a primícia. E a primícia ela sempre vai nos levar a um lugar de sacrifício, a um lugar de desafio, porém nós vamos experimentar coisas sobrenaturais neste tempo profético. Eu acho que foi muito interessante o que você falou agora, Hilton, porque o Hilton tocou um ponto que entra mais uma vez na dúvida de todo mundo de saber mensurar o valor. A primícia sempre nos conduz a um lugar de sacrifício. Então, como que eu vou falar para vocês de um valor? O sacrifício para cada um é diferente. Nós temos que ter a clareza de identificar aquilo que de fato é sacrificial para nós, né? Eu tenho certeza que para o Hilton a primícia que ele separou naquele momento foi sacrificial, ele não sabia nem como ele ia fazer. Mas o que ela produz é impressionante. Eu tive várias experiências, eu não gosto de ficar falando muito dos meus testemunhos, mas ao longo dos últimos anos, eu tive muitas experiências com primícias na minha vida, e o Rito falou uma coisa, mas que é uma coisa que é verdade. A gente tem que sair, pelo menos, com clareza do que é dízimo e oferta. Esse é o ponto de partida. Você não adianta querer viver a primícia se não vive o básico. Né? Entendeu o dízimo e oferta? Você vive isso com um coração generoso? Isso já é uma realidade na tua vida? Beleza, vamos avançar então. Né? Obrigado pelo testemunho, viu, Hilton? O pastor Amém. Sérgio está perguntando aqui, vai ter um dia específico para nós, pastores do Aljava, entregar? Porque muitos de nós vamos estar em festa na nossa casa local. Olha, alguns pastores têm me perguntado se eles podem vir durante a festa algum dia para estar comigo para a gente orar. O Pascoal me perguntou isso, ele vai estar aqui na quinta-feira, eu vou estar orando com ele, mas a gente pode combinar no primeiro Aljava do ano, para quem não puder estar aqui, ou alguém que queira entender no que é o mês de janeiro, é importante, quiser fazer, me avisa, a gente ora do mesmo jeito, tá bom, Sérgio? Eu acho importante o princípio da gente poder fazer o mês de janeiro. Lembrando da primeira palavra que a gente leu de Gênesis, o primeiro carrega um DNA de rompimento. Então, a gente pode fazer isso de forma, como eu respondi, eu acho que para a Rebeca anteriormente, faz uma transferência, a gente conversa, eu oro. Agora, aqueles que quiserem estar com a gente, só lembrando que a festa das primícias começa quinta ao até e termina domingo. Só que, quinta-feira, eu e o apóstolo Hélio estamos aqui, na sexta nós viajamos para Brasília. A gente vai precisar ir para Brasília. E eu volto no sábado, eu vou na sexta, eu volto no sábado, e eu faço o encerramento da festa das primícias no domingo. Então, quem quiser, do pessoal do Aljava, dos pastores, estar lá para estar comigo, para a gente orar junto, tem que ser ou quinta ou domingo. Ou então pode ser online, ou então, se entender que queira pessoalmente mesmo, pode ser no primeiro Aljava do ano, no dia 12 de fevereiro. Tiago está falando aqui, obrigado pela oportunidade, foi muito bom, vou ter que sair aqui, grande abraço para todos. Obrigado, gente. Mais alguma pergunta, irmãos?
essas últimas agora foram muito boas. A do Elton, a colocação do Hilton, a da pastora Marina, o extraordinário. Se alguém tiver mais alguma pergunta, me fale, senão nós vamos orar aqui encerrando, e eu vou salvar esse material que eu acho que ficou bem rico também, para depois, ao longo dos próximos anos, pessoas que tiverem dúvidas possam acessar. Mais alguma pergunta? Então, acho que nós vamos estar encerrando. Tá bom? Eu quero estar orando, então, agradecer a presença de todos vocês, estou com muita saudade, espero que eu possa ver pelo menos a grande maioria de vocês no nosso Aljava presencial de fevereiro, no dia 12. A pastora Marina perguntando se desse material não pode sair uma apostila. Seria uma boa, né? A gente ter esse material impresso. Uma excelente ideia. Eu tenho um pessoal lá na igreja que redige algumas das minhas ministrações, eu vou tentar transformar isso numa apostila, inclusive tendo um capítulo só respondendo dúvidas principais, assim, recorrentes. Acho que boa ideia, viu, pastora? Vou procurar fazer isso. Isso seria muito útil, inclusive, para casa. Ontem eu estava falando no Sonho de Deus, e como sempre tem gente nova chegando, a gente tem que estar sempre recapitulando fundamentos, e se tiver uma apostila, facilita muito. Vou trabalhar para isso. Muito obrigado pela sugestão. Certo, irmãos? Quero orar também enviando vocês que vão fazer a festa das primícias no final de semana. Eu sei que tem alguns pastores que vão fazer esse final de semana suas festas das primícias. Mandar um abração para todos vocês, pedir que continuem. Eu creio, eu estou com algumas palavras que o Senhor tem falado ao meu coração para ministrar para vocês, sobre relacionamentos, sobre intercessão. Tem muita coisa para a gente trabalhar nas próximas reuniões nossas, mas especificamente sobre a intercessão, eu tenho entendido que intercessão não é qualquer pessoa que pode ser levantada para interceder pelas nossas vidas. Tem que haver um vínculo, tem que haver um vínculo de amor, tem que haver um vínculo no espírito. E vocês sabem que essas dificuldades que eu tenho enfrentado esse ano, eu não senti de abrir com ninguém, a não ser com vocês, como meus filhos. Então, eu queria contar com a oração de vocês. Eu acho que os meus principais intercessores precisam ser meus filhos. Então, que vocês estejam orando, me ajudando em oração, e nós vamos avançar juntos, como uma família, né? Me sinto do mesmo jeito que eu tenho uma responsabilidade de cuidado e intercessão sobre a vida de vocês, eu também me sinto guardado nas orações de vocês. Peço que vocês não se esqueçam de estar orando por mim, pela minha família, por essa situação específica que nós estamos vivenciando. Tá bom? O William está falando, louvo a Deus por essa casa que muito tem nos alimentado. Amém, William. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Os amo muito e espero vê-los em breve pessoalmente. Se Deus quiser, com essa pandemia já cada dia diminuindo mais, para que a gente possa se abraçar. Tá bom? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite, uma noite de fundamentos, um reencontro de comunhão, esse período tão precioso como corpo, como família. E eu quero enviar cada um dos meus irmãos, dos pastores, dos ministros, dos pais que estão aqui nessa noite, aqueles que vão celebrar essa festa das primícias esse final de semana em seus ministérios, que possam experimentar algo sobrenatural, Pai. Que a tua graça, que o teu favor possam ser abundantes por cada casa paterna onde essa festa for celebrada, que o coração, que a natureza, que o fundamento seja preservado de acordo com aquilo que o teu Espírito tem nos ensinado e tem nos ministrado. Toma também cada um dos irmãos que tiveram a oportunidade de participar conosco nessa noite desse Aljava. Senhor, nós queremos declarar que esse ano nós veremos o poder da ressurreição, o ano de ser sobrenatural, o ano de viver acima das circunstâncias, o ano onde o Senhor tem nos dito que é uma virada de página, e que essa virada de página possa vir sobre cada um de nós de uma forma surpreendente, que o Senhor possa nos preservar alinhados aos teus desenhos, alinhados, que nós possamos ser exatos de acordo com aquilo que o Senhor desenhou e sonhou para a sua igreja. Nós não queremos inventar, nós não queremos fazer do nosso jeito, nós queremos ser obedientes à tua voz. Te agradecemos, Pai, por esse ambiente de pureza, de verdade que o Senhor tem construído no nosso meio. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe, uma alegria enorme estar com vocês. Eu vou salvar esse vídeo e vou disponibilizar para que vocês possam compartilhar eventualmente com alguém que não pôde participar. Tá bom? Boa noite a todos, Deus abençoe, amo vocês, viu? Tchau.